capítulo de número 19, versículo 1 a seguir. Você pode utilizar o seu smartphone, seu exemplar bíblico, ou você acompanha pelo telão. 1 Reis, capítulo 19. Eu estava aqui, pastor André. Obrigado pelos elogios, o senhor é muito gentil. Eu estava aqui no culto de jovens e Deus usou uma moça aqui com uma palavra muito forte acerca de Elias. Inclusive eu tenho uma mensagem sobre esse texto, que é Vencendo a Depressão, que eu não me lembro se eu já preguei aqui, porque é tanta coisa que a gente vai pregando, a cabeça já não sabe mais o que já pregou, o que não pregou, mas eu sei que eu já falei algo sobre isso. Mas aí quando ela trouxe uma palavra sobre Elias, e o senhor é pregador e sabe disso, o pregador ele só precisa de uma frase para criar uma mensagem. E ela estava aqui no altar e ela falou uma frase, e eu sentado ali, eu falei: Plínio, já tem algo aqui para acrescentar na minha mensagem. Tem um professor meu de teologia que ele fala: vou botar isso aqui no sábado e sexta-feira pode ir para Belo Jardim que o Gladys vai pregar isso. Eu falei: eu vou sair de casa para vir para o curso para não aprender nada? O que você fala aqui que for benção, sexta-feira eu vou entregar tudo lá em Belo Jardim. E quando ela falou sobre Elias aqui, Deus me deu algo que eu vou ser sincero, faz tempo que eu estava tão ansioso para vir num culto como hoje. Eu passei a tarde inteira me preparando para que chegasse logo a hora do culto, porque o Senhor ardia essa palavra no meu coração. E é por isso que eu vim meio de assembleano hoje, para me lembrar da época que eu me converti, e quando eu era um diácono da igreja, e tão maravilhoso era fazer a obra de Deus, independente de ter nenhuma oportunidade, não ia pregar, não ia subir no altar, não ia nada, mas eu servia a Deus com tanto amor e tanto carinho. E Deus faz tanta coisa na vida da gente e depois a gente não valoriza, né? Então que a gente possa valorizar as pequenas coisas. Vamos lá. 1 Reis 19, versículo 1 a seguir. E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, e como totalmente matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: assim me façam os deuses e outro tanto, se de certo amanhã a estas horas não puser a tua vida como a de um deles. O que vendo ele, se levantou e, para escapar com vida, se foi e veio a Berseba, que é de Judá, e deixou ali o seu moço, e ele se foi ao deserto. Ele se foi ao caminho de um dia, e veio e assentou-se debaixo de um zimbro e pediu em seu ânimo a morte. Pediu o quê? E disse: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. E deitou-se e dormiu debaixo do pé de zimbro. E eis que então um anjo o tocou e lhe disse: levanta-te e come. E olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água. E comeu e bebeu, e tornou a deitar-se. E o anjo do Senhor tornou segunda vez, e o tocou, e disse-lhe: levanta-te e come, porque muito grande será a tua caminhada. A grande verdade é que, no momento em que Elias vai ao deserto, Elias havia vivido no Monte Carmelo o ápice do seu ministério. Elias havia vivido no Monte Carmelo o que um pregador chama de o mais alto da glória de Deus sobre a vida de um ministério. Elias no Monte Carmelo, ele pede uma resposta a Deus, e Deus o responde perante toda uma nação. Elias no Monte Carmelo, ele faz uma oração, e Deus mostra para todo mundo que era na vida de Elias.
Deus, ele responde à oração de Elias. Deus mostra que é com Elias. Mas depois de todos os acontecimentos do Monte Carmelo, Elias entra em depressão com medo da morte. Porque a Bíblia vai dizer no texto que lemos, que Jezabel manda um recado para ele. E nesse recado, ela diz: assim como matastes os meus profetas, eu farei exatamente com você. Elias fica com medo da ameaça de Jezabel, e a Bíblia diz que ele entra no deserto. Quando ele deixa o seu moço em Berseba, para quem estudou um pouco de geografia bíblica já vai saber que Berseba já era uma região desértica. Quando Elias deixa o seu moço, ele já o deixa no deserto, mas ele continua caminhando no meio do deserto, e daqui a pouco no meio do deserto lhe aparece um pé de zimbro. E quando Elias vê aquele pé de zimbro, Elias vê uma oportunidade de, naquela sombra, fazer uma última oração a Deus. Depois de viver o ápice do ministério, Elias agora quer jogar tudo para o alto. Elias agora não quer mais saber de pregar a palavra. Elias agora não quer saber mais de ser profeta. Elias agora não quer saber mais de clamar a Deus. E embaixo do pé de zimbro ele faz uma oração final. E que oração é essa? Nós também lemos. Elias pede para Deus a morte. Elias pede para Deus. Elias pede para Deus. Quando Elias ora e pede para Deus a morte, Deus ouve a oração de Elias. Se Deus ouviu Elias no Carmelo, por que Deus não iria ouvir Elias no deserto? Deus ouviu Elias, sim ou não? Só que a resposta de Deus foi diferente do pedido dele. E sabe o que eu entendi? É que a gente não sabe o que pede para Deus, mas Deus sabe o que vai dar para a gente. Aleluia. Não, você não entendeu, senão você tinha melhorado esse glória. Eu vou dizer de novo. Eu entendi pela Bíblia Sagrada que a gente não sabe o que pede a Deus, porém Deus sabe muito bem o que vai entregar a gente. Aleluia. Sabe por quê? Porque Elias pediu a morte. Deus deu para Elias um sono, descanso. Elias pediu a morte, Deus enviou pão e água, providência. Elias pediu a morte, e a Bíblia vai dizer que com aquele pão e aquela água, Elias caminhou 40 dias, resistência. A gente não sabe o que pede, mas Deus sabe o que dá. Descansa o teu coração, porque o que Deus vai entregar para você, vai muito além daquilo que você pensou, ou daquilo que você pediu. Dá uma cutucadinha no irmão aí, por favor. Fala para ele: o que Deus vai fazer na tua vida vai muito além. Eu imagino Elias embaixo do pé de zimbro. De onde será que aparece aquele zimbro no meio do deserto, hein? De onde será que aparece uma sombra tão boa que Elias consegue dormir no deserto? Ninguém deu glória a Deus por uma sombra no deserto, mas tudo bem, né? Talvez porque não foi você que entrou no deserto e não tinha nenhuma sombra. Se fosse, você tinha dado um glória. Mas olha para alguém que está perto de você, pode me ajudar a profetizar? Fala para ela: essa semana, Deus vai colocar uma sombra, no meio desse deserto. Aleluia. Oh, glória. E é por isso que eu sou crente. Como diz pastor Napoleão Falcão, não sou tão inteligente, mas sou razoavelmente inteligente. E se ser crente não fosse a melhor coisa que existe, eu não seria. Alguém manda mensagem para mim e diz: pastor, estou estudando acerca dos pentecostais, e depois eu quero entender mais dos pentecostais. Eu falei: não precisa estudar. Para ser pentecostal é só acreditar nos mistérios da Bíblia. Porque se eu for racional, de onde eu tiro um pé de zimbro no deserto para fazer uma sombra? Mas se eu acredito em milagres,
Eu acredito que Deus vai fazer uma sombra brotar no meio do deserto. Aleluia. Então descansa o teu coração, porque quem achou que essa semana ia ser uma semana de dor, quem achou que essa semana ia ser uma semana de abandono, quem achou que essa semana ia ser uma semana de solidão, quebrou a cara, porque essa semana é a semana das respostas de Deus para a tua vida. Se você acredita nisso, levante a mão direita para cima e faz alguma coisa para adorar a Deus, porque Ele merece. Aleluia, glória a Deus, meu querido pastor.